vamos agora ao capítulo 3, Escrita e Práticas Comunicativas. O capítulo já se inicia com o seguinte questionamento: gêneros textuais, o que são? Para que servem? As autoras utilizam aqui como exemplos de gêneros textuais algumas tirinhas, né? Nós nos deparamos com essas tirinhas e elas nos dizem, né, que ao nos depararmos com essas tirinhas, a gente compreende muito bem, né, que tipo de práticas comunicativas nós estamos vendo, né? É como se a gente rotulasse essas práticas comunicativas, né? Como se nós víssemos essas práticas como modelos, né? E ao compreender esses modelos, a própria comunicação que se dá entre escritor e leitor, né, se torna possível. Agora, é claro, para compreender esses modelos, é de suma importância que a gente conviva com esses modelos, para que eles se tornem comuns para nós. E é justamente esse contato que nós temos, né, com esses modelos, com essas práticas comunicativas que vão enriquecendo o que as autoras chamam de competência metagenérica. A competência metagenérica diz respeito ao conhecimento de gêneros textuais, né? Conhecer um gênero textual é conhecer as suas características e, principalmente, né, a sua funcionalidade. É essa competência que vai propiciar a gente, né, a escolher de forma adequada o texto que nós vamos produzir em situações comunicativas das quais nós participamos, né? Trocando em miúdos, pessoal. A comunicação, nessa perspectiva, ela se dá por meio de gêneros textuais, ok? Então, é como se a comunicação não fosse possível sem a existência de gêneros textuais, porque são justamente esses modelos, né, esses rótulos, né, que nós vamos fazendo dessas práticas comunicativas, né, que nos possibilitam a comunicação. Talvez esse seja o próprio aspecto, né, conservador da língua. A língua, nós sabemos, né, ela não é algo imutável, né? Principalmente quando a gente fala de uma língua que tem falantes, né? Então a língua ela está sempre se modificando, né? Se transformando. Não vou utilizar aqui o termo evoluir, né? Evoluindo, né? Para não dar a entender de que a língua parte de um ponto primitivo ou um ponto menos complexo para um ponto mais complexo ou para um ponto mais positivo, digamos assim, né? Não vou utilizar evolução para não gerar essa confusão, mas a língua ela está sempre se transformando, né? Mas há um aspecto na língua que é conservador, né? E é justamente o fato de haver esse aspecto conservador que nos possibilita a comunicação, né? Conhecer a organização, né, canônica dos termos de uma língua, por exemplo, né? Conhecer as características desses modelos de práticas comunicativas. Né? É justamente pelo fato de haver certa estabilidade nisso, né, que a comunicação ela se torna possível. Porque se não existisse essa certa estabilidade, né, a todo momento as palavras iam mudando de significado, né? Eu ia ter um gênero específico para cada situação específica, para cada momento específico, né? Muda-se o momento, já não existe mais aquele gênero, teria de ser um outro modelo, enfim, né? Então a gente tem um aspecto também de estabilidade na língua, mas como as próprias autoras nos trazem, né? E já diria a Bakhtin, né? Esses modelos eles são relativamente estáveis, né? Eles são, digamos, flexíveis, né? Eles podem sofrer modificações
claro, né, por conta das necessidades da própria comunidade de falantes. Então, nós temos aqui essa competência metagenérica, que diz respeito ao conhecimento, né, desses modelos de práticas comunicativas. Nós temos aqui essas formas padrão relativamente estáveis, que dizem respeito justamente aos gêneros textuais, né? Nós vamos ter, obviamente, né, por conta das diversas práticas comunicativas, das diversas formações discursivas, né? Como já diria Michel Foucault, dependendo do ambiente, dependendo do contexto, da formação discursiva, eu vou ter gêneros textuais mais específicos de determinadas formações discursivas, né? Considerando, por exemplo, o universo jurídico, eu vou ter gêneros discursivos característicos do universo discursivo, né? O habeas corpus, o habeas data, eu vou ter documentos específicos, né, desse universo jurídico, né? Caso a gente vá para uma outra formação discursiva, no campo da medicina, também vou ter gêneros discursivos específicos desse campo, né? Um atestado de óbito, um atestado médico, esses gêneros têm características, né, que fazem com que eles sejam classificados como tais, tá ok? Consequentemente, justamente pelo fato de nós termos uma grande variedade, né, de práticas comunicativas, eu vou também ter uma grande variedade de gêneros textuais. É aqui que nós temos a heterogeneidade de gêneros, ok? Uma grande diversidade de gêneros. Considerando-se o que Bakhtin nos trazia, né, nos trouxe, e não vou discutir aqui questão de autoria, se foi Bakhtin ou se foi Voloshinov, né? Aqui não é o momento. Posteriormente a gente poderia até fazer uma análise de uma obra de Broncar, né, e Botar, obra na qual eles trazem essa negativa, né, de autoria de Bakhtin dos principais textos, né, que são atribuídos a ele. Na verdade, segundo eles, não teriam sido escritos por Bakhtin, mas isso já é uma outra história. Nós vamos considerar aqui o que as autoras nos trazem como sendo de Bakhtin. Vamos buscar aqui ser fiel ao que consta neste livro específico de análise. Então, considerando essa heterogeneidade de gêneros, né, Bakhtin nos traz, e talvez vocês já conheçam, né, os chamados gêneros primários e os chamados gêneros secundários, né? Gêneros primários são aqueles gêneros textuais que dizem respeito às práticas comunicativas do nosso cotidiano, né? São práticas comunicativas do cotidiano, como conversa, uma carta, por exemplo, né? Se bem que hoje em dia a carta está sendo cada vez mais difícil de ser produzida, né? Com o advento desse novo canal, a internet, a gente tem a possibilidade de enviar mensagens instantâneas, né? Então, a carta, eu acredito que já esteja sendo utilizada em situações bastante pontuais, né? Mas os gêneros primários dizem respeito a esses modelos de práticas comunicativas do nosso cotidiano. Já os gêneros secundários são gêneros mais específicos de determinadas áreas. A gente poderia citar aqui, no universo acadêmico, né, a dissertação, a tese, a monografia, a resenha, né, isso considerando o universo acadêmico, né? Mas considerando outras formações discursivas, nós vamos ter gêneros secundários, né, que são específicos dessas áreas. Importante ressaltar que esses gêneros secundários, eles são formados, né, a partir dos gêneros primários. Então, nós temos os gêneros primários que, uma vez incorporando as características de determinadas formações discursivas, né, e dessas formações discursivas nós vamos ter um léxico muito característico, né, palavras que fazem parte do léxico dessa área. Então, por exemplo, no universo jurídico a gente vai ter palavras que são muito características desse universo, né?
assim como no âmbito da medicina, como no âmbito da pedagogia, da sociologia, né? Nós vamos ter palavras que são características dessas formações discursivas. Consequentemente, essas palavras vão se fazer presentes nesses gêneros que são secundários. Então, pelo menos nesse momento, é importante a gente compreender essa diferença que Bakhtin nos traz, gêneros secundários e gêneros primários. A gente pode até considerar que quando a criança chega à escola, obviamente ela já traz conhecimentos bem complexos sobre a língua, né? Ela já pode trazer conhecimentos sobre gêneros primários, né? Gêneros primários. Talvez uma das principais funções da escola seja justamente levar os gêneros secundários, né, ao conhecimento dessa criança, desse jovem, né? Nós vamos nos deparar com muitos gêneros que são secundários, né, em espaços formais de ensino, como a escola, né, a universidade. E além de nos depararmos com esses gêneros textuais, né, e percebermos a sua heterogeneidade, a sua grande diversidade, né, é importante também a gente ter conhecimento das sequências textuais, né? Aí aqui nós vamos nos deparar com textos narrativos, descritivos, expositivos, né? Pois bem, falamos da competência metagenérica, que diz respeito ao conhecimento, né, desses modelos de práticas comunicativas. Nós também temos a competência, a capacidade metatextual. Aqui já diz respeito à própria produção textual, ok? A produção textual diz respeito a essa capacidade metatextual. É ela que vai nos orientar nessa construção e intelecção de textos. E aqui que a gente vai lançar mão, como já nos dizia Bakhtin, né, de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais. E todas as nossas produções, quer orais, quer escritas, se baseiam em formas padrão relativamente estáveis de estruturação de um todo, a que denominamos gêneros, né? É justamente essa a definição que as autoras nos trazem, definição essa que casa muito bem com aquilo que Bakhtin já nos trazia. No próximo item, gêneros textuais em perspectiva atual, as autoras nos trazem que os estudos relativos aos gêneros textuais vêm contribuindo bastante para ampliar a compreensão do processo cognitivo do texto, né? Como se dá a produção textual e como se dá a recepção desse texto. E juntando aqui, né, o que Markowski nos traz a uma definição de Cor, nós temos que é impossível pensar em comunicação a não ser por meio de gêneros textuais. Então, se nós nos comunicamos por meio de gêneros textuais, é de suma importância, né, para não falar é essencial, a competência metagenérica, porque é justamente ela que vai possibilitar aos indivíduos, né, essa interação. Então, nós vamos ter aqui alguns pressupostos, né, que subjazem as nossas atividades de produção escrita. Temos aqui elencados 3 pressupostos. Escritores produzem textos com base em modelos construídos socialmente, né? Obviamente, nós trabalhamos aqui com a perspectiva de língua, né, como um construto histórico-social, ok? Então, a língua ela é construída socialmente. Por isso que nós temos que esses modelos são construídos socialmente, né? O outro pressuposto, os modelos são abstrações de situações de que participamos e do modo de nos comportarmos linguisticamente. E o terceiro pressuposto, os modelos são constituídos e reconstituídos ao longo de nossa existência em decorrência das inúmeras práticas sociais de que participamos, né? Obviamente, nós vamos atualizando o nosso conhecimento, nosso repertório de conhecimentos, né, que dizem respeito exatamente a esses modelos
de práticas comunicativas, vamos atualizando, vamos enriquecendo, né? Por isso, pessoal, que alguns pesquisadores, né, trabalham com o conceito de contexto muito ligado, né, a esse aspecto cognitivo. Né? O que seria um contexto? O que seria o contexto? O contexto, ele diz respeito ao aspecto físico do ambiente de produção de texto, né? Já muitos outros pesquisadores trabalham essa perspectiva cognitiva, né? Na verdade, o modelo ele é construído mentalmente, né? Ele é o resultado de conhecimentos adquiridos, né, que vão sendo incorporados a esse repertório, né, e vão ser utilizados em práticas comunicativas. Então, por exemplo, se eu estou em uma entrevista de emprego que exige, né, que exige certa formalidade, a utilização de uma linguagem mais formal, mais policiada, né? Se eu não tiver conhecimentos dessa situação, dessa prática comunicativa, né? Por mais que eu esteja neste ambiente físico, em uma sala, sendo entrevistado por uma pessoa, né? Eu não vou me comunicar de forma adequada a essa prática comunicativa. Por quê? Porque eu não tenho um repertório, né, que vai me ajudar, né, nessa adequação a essa prática comunicativa. Por isso que muitos trabalham na perspectiva de contexto como sendo um construto, né, mental. Pois bem, então quando nós nos deparamos com os gêneros textuais, já sabendo, né, o que são, as suas características, nós vamos nos deparar aqui com a composição, conteúdo e estilo, né? Em termos bakhtinianos, um gênero pode ser caracterizado, né, como sendo um tipo relativamente estável de enunciados presentes em cada esfera de troca, né, em cada prática comunicativa. Eles possuem uma composição, que é o plano composicional. E isso diz respeito mais a como se fosse uma forma, né? A estrutura, o posicionamento dos elementos linguísticos nesse gênero. Isso diz respeito ao plano composicional. É a forma de composição. É citado aqui o exemplo de um cartão postal, né? A composição de um cartão postal, que é composto, né, por destinatário, informação contida em um campo à parte, saudação inicial, a mensagem, a saudação final e, finalmente, a assinatura, né? Que nós temos a composição, né, de um gênero textual. E além desse plano composicional, nós vamos ter o conteúdo temático, né? E também o estilo. O conteúdo temático diz respeito ao tema que é esperado no tipo de produção em destaque, né? Então, quando a gente já se depara com um gênero textual e neste gênero textual está sendo abordado um tema, né, a gente já pode fazer ou levantar, né, algumas hipóteses, já pode até mesmo antecipar, né, algumas informações, né, que virão lá no fim do texto, por exemplo, né? É citado aqui, né, é citada uma tirinha, e é interessante que as personagens que dialogam nessa tirinha falam sobre o Dia dos Namorados, né? Uma personagem está produzindo um cartão dos Dias dos Namorados, né? O Calvin diz: vou mandar um cartão de Dia dos Namorados para Suzy Derkins. Beleza, ela é uma gatinha. E Calvin diz: eu fiz um coraçãozinho vermelho. Então, quando a gente se depara com esse tema, né, a gente já imagina o conteúdo temático, né, desse cartão, né? Como se trata dos Dias dos Namorados, deve ser alguma mensagem carinhosa, mensagem amorosa, né?
a gente já faz algumas inferências, né? Agora eu vou botar renda em volta. Que gracinha, aposto que ela vai adorar. E quando nós nos deparamos com o conteúdo, né, desse cartão, e é aqui que vem a surpresa, né? Suzy, eu te odeio, morra. Assinado Calvin, né? Então, a surpresa vem justamente nesse choque de expectativas, né? Como se trata do tema, né, Dia dos Namorados, a gente já tem algumas expectativas, né, de que se trata de fato de um cartão amoroso, né, um cartão carinhoso, mas não é isso que ocorre, né? E já o estilo diz respeito ao tipo de estruturação e conclusão desse gênero textual, né? O tipo de relação entre locutor e os outros parceiros da comunicação verbal, né? A relação com o ouvinte ou com o leitor, com o interlocutor, com o discurso do outro, né? Isso diz respeito mais diretamente ao estilo. E é interessante, né? Quando você já está tão acostumado com um determinado escritor, né? Leu diversas obras de um escritor, quando se depara com um texto, e nesse texto não vem, não vem a identificação do seu autor, né? Se esse texto foi escrito por esse escritor que você já conhece, né? Que você assim, conhece praticamente todas as obras escritas por ele, muito provavelmente pela própria organização textual, pela composição desse texto, é muito provável que você identifique esse texto como algo que foi escrito por ele, né? Por conta da composição, porque essa composição é muito característica deste escritor, já bastante conhecido por você, né? Então nós temos aqui a identificação desse estilo, né, que diz respeito a essa organização textual, né, essa composição textual, como ele estrutura, como ele conclui todo esse texto, né? Ou mesmo como ele se relaciona com o seu leitor. Isso é muito característico, do estilo dele. Machado de Assis, por exemplo, fazia muito isso, né? Dialogava muito com o seu público leitor. Pois bem, então, falando de gênero, né, nós temos aqui Bernard Chonelly, é citado. Ele diz que os gêneros podem ser considerados como ferramentas, né? Ferramentas que são utilizadas para quê? Para a comunicação. Então, eu quero comunicar algo, né? Eu tenho aqui na minha mente um discurso e eu quero comunicar esse discurso, eu quero passar para alguém. Mas, para esse discurso chegar até alguém, eu devo materializar esse discurso, né? Essas ideias que eu tenho. Vou materializar em um texto. Esse texto vai ser um texto oral ou um texto escrito? Vou escolher um texto escrito, pronto. Vou materializar em um texto escrito, mas para esse texto chegar até você, é necessário um gênero textual. Então, nessa perspectiva, o gênero textual é visto como uma ferramenta. Eu estou utilizando uma ferramenta para veicular, né, o meu texto até você. Por isso que nós temos aqui essa característica do gênero como sendo uma ferramenta, na medida em que um sujeito age discursivamente numa situação definida por uma série de parâmetros com a ajuda de um instrumento semiótico, que é o gênero, né? O gênero é um instrumento semiótico, é um instrumento que passa, né, que transmite significado. Dominar um gênero consiste em dominar uma situação comunicativa. Por isso que, se a gente está falando de ensino de língua, né, mais especificamente ensino de língua portuguesa, né, e a gente quer que os nossos alunos, né,
interajam em diversas práticas comunicativas, né? Sejam elas práticas comunicativas nas quais nós podemos ver os gêneros secundários ou mesmo gêneros primários, né? É de suma importância que os nossos alunos dominem estes gêneros textuais, não é verdade? Por isso que o ensino dos gêneros seria uma forma concreta de dar poder de atuação aos educadores e, por decorrência, aos seus educandos. Então, pessoal, é interessante quando Bernard Chernely e Joachim Dawes, né, trazem essa perspectiva do ensino a partir de gêneros textuais, né? Eles chegam até a definir um gênero textual, a caracterizar o gênero textual como um mega instrumento a serviço do ensino de língua, né? Então, o ensino de língua ocorrendo a partir dos gêneros textuais. Eles desenvolvem a ideia de que o gênero é o meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares, particularmente no que diz respeito ao ensino da produção e compreensão de textos escritos ou orais.